A maioria de vocês passa a vida inteira tentando consertar os vazamentos de uma barca que já afundou há anos. Vocês trocam de emprego, trocam de parceiro, trocam de hobby, mas mantêm o mesmo cenário, a mesma audiência e a mesma mente saturada. É uma tentativa patética de reforma em um prédio condenado. Se você quer uma vida que realmente vale a pena ser vivida, você não precisa de mudanças graduais. Você precisa de uma morte temporária. 6 meses. Esse é o tempo cirúrgico necessário para que a sua biologia limpe as toxinas sociais e para que uma nova versão de si mesmo comece a germinar no escuro. Este não é um guia para as férias que você posta no Instagram. Este é o protocolo para uma retirada estratégica coordenada. É o luxo de desaparecer para que, no silêncio absoluto, você possa finalmente desintegrar o parasita social que habita em você. Ao assistir este guia até o final, você receberá o mapa tático para realizar um reset existencial completo, retornando de forma tão irreconhecível que até o espelho terá dificuldade em te saudar. Eu vou te ensinar como sumir para que, quando você voltar, o mundo não tenha outra escolha a não ser te respeitar. O que acontece depois é simples e brutal. A destruição da sua mediocridade atual para o nascimento de uma autoridade que ninguém poderá ignorar. Os primeiros 60 dias do seu desaparecimento não são sobre descoberta. São sobre execução. Você vai assassinar o parasita social que vive na sua cabeça. Entenda de uma vez por todas. O que você chama de eu é na verdade uma colcha de retalhos tecida pelas expectativas da sua mãe, pelas métricas de sucesso do seu chefe e pela validação barata dos seus seguidores. Esse parasita se alimenta da atenção alheia. Sem o olhar do outro para te validar, ele começa a passar fome. E quando ele passa fome, ele grita. Nos meses 1 e 2, você vai enfrentar uma crise de abstinência que faria um viciado em heroína tremer. O seu cérebro, acostumado com o fluxo constante de dopamina social, vai entrar em curto-circuito. Você vai sentir uma coceira física para pegar o celular e provar que ainda existe. Você vai sentir a urgência de contar para alguém o que está fazendo apenas para ouvir um "que incrível" que acalme o seu ego trêmulo. Não faça isso. Deixe o parasita morrer de inanição. Se você ceder e postar uma única foto, se você enviar uma única mensagem buscando aprovação, o reset falhou e você volta para a cela de onde nunca deveria ter tentado sair. Para ilustrar a brutalidade desse processo, pense na história de um homem que chamaremos de Marcos. Marcos era o ápice da conveniência social. Um cargo de gerência, um relacionamento estável de fachada e um Instagram que parecia um catálogo de felicidade sintética. Quando Marcos decidiu aplicar o protocolo do desaparecimento, ele se mudou para uma vila no interior, onde ninguém falava seu idioma e ninguém conhecia seu currículo. Nas primeiras 2 semanas, Marcos quase enlouqueceu. No silêncio do seu quarto alugado, ele percebeu que não sabia o que comer, o que ler ou o que pensar se não houvesse alguém para observar e aprovar suas escolhas. Ele sentia que estava desaparecendo fisicamente porque a sua audiência havia sido removida. Ele era como um ator em um palco escuro recitando falas para uma plateia vazia. Foi só quando Marcos aceitou que aquele Marcos social era um cadáver que ele começou a ouvir pela primeira vez em 30 anos o som da própria respiração sem o filtro da performance. Isso nos leva ao que o filósofo Martin Heidegger chamava de o eles. Heidegger argumentava que passamos a maior parte da vida em uma existência inautêntica, perdidos no mundo do falatório e das convenções. Nós não agimos. Nós somos agidos pelo eles. Nós compramos o que eles dizem que é bom, rimos do que eles acham engraçado e buscamos a vida que eles definiram como ideal. O primeiro passo para a soberania é o divórcio sangrento do eles. É você olhar para os seus desejos e perguntar: isso é meu ou é um comando que o parasita social instalou no meu córtex? Nos meses 1 e 2,
O seu trabalho é o isolamento sensorial absoluto de qualquer fonte de validação. Você vai apagar as redes, mudar de número e, se possível, mudar de geografia. Você vai encarar o teto e sentir o tédio corrosivo, a ansiedade pulsante e o medo de ser esquecido. Deixe que te esqueçam. O esquecimento do mundo é a sua maior oportunidade de renascimento. Se o mundo te esquece, ele para de te projetar. E se ele para de te projetar, as correntes que seguravam a sua identidade se quebram. Estes primeiros 60 dias são o teste de fogo. Ou você mata o parasita, ou ele te arrasta de volta para a mediocridade do hábito. Você tem estômago para ser ninguém por 2 meses, para que possa finalmente ser alguém pelos próximos 50 anos? Se você sobreviveu aos primeiros 60 dias, parabéns. Você é um sobrevivente de si mesmo. O parasita social morreu de inanição e o silêncio que antes te aterrorizava agora começou a se transformar em algo muito mais perigoso e potente. Entramos nos meses 3 e 4. O vácuo como laboratório. Este não é um período de descanso, é o período de alquimia. Agora que as vozes dos outros silenciaram, você vai descobrir que a sua própria mente é um território estrangeiro, vasto e muitas vezes hostil. O vácuo não é a ausência de som, é a presença absoluta de si mesmo, sem filtros, sem desculpas e sem escapatórias. A maioria das pessoas foge do vácuo porque ele é um espelho implacável. Blaise Pascal já dizia no século XVII que toda a infelicidade dos homens provém de uma única coisa: não saberem permanecer em repouso num quarto. Pascal entendeu o que a neurociência moderna apenas confirmou. O cérebro humano, condicionado pela evolução para buscar estímulos, entra em pânico diante do nada. Mas é justamente nesse pânico que reside a oportunidade do reset. No vácuo, a sua rede de modo padrão, o circuito cerebral responsável pela autocrítica social e pela ruminação sobre o passado, começa a se desintegrar. Sem o feedback constante do mundo, o seu cérebro é forçado a parar de reagir e começar a gerar. Você deixa de ser um terminal de processamento de dados alheios para se tornar uma usina de força própria. Imagine a história de Helena, uma estrategista de marketing de alto nível que vivia mergulhada no caos de São Paulo. Ela era viciada em reuniões, notificações e na sensação artificial de ser necessária. Quando Helena desapareceu e se isolou em uma pequena casa na praia durante o 3º e 4º meses do seu reset, ela enfrentou o terror do vácuo. Nas primeiras semanas, ela tentava preencher o silêncio organizando pedras ou contando as ondas, uma tentativa desesperada do cérebro de recriar a rotina produtiva. Mas por volta da 10ª semana, algo quebrou. O silêncio parou de ser um inimigo e se tornou um bisturi. Helena começou a notar que a sua ansiedade não era dela, era um subproduto do ambiente. No laboratório do vácuo, ela começou a testar cada crença que possuía. Eu realmente gosto dessa carreira, ou eu gosto do status que ela me dá? Eu realmente quero esse estilo de vida, ou eu fui programada para querê-lo? No isolamento total, ela realizou uma autópsia nos seus desejos e descobriu que 80% do que ela chamava de sua personalidade era apenas lixo tóxico acumulado. O vácuo permitiu que ela decantasse a própria essência. Aqui, invocamos Friedrich Nietzsche e sua metáfora das 3 metamorfoses. No primeiro tópico, você foi o camelo, carregando o peso das obrigações e partindo para o deserto. Agora, nos meses 3 e 4, você deve se tornar o leão. No deserto da sua própria alma, o leão quer conquistar sua liberdade e ser senhor no seu próprio deserto. O leão diz não ao grande dragão dos valores impostos, o dragão que brilha com as escamas do tu deves. O vácuo é o campo de batalha onde o leão enfrenta o dragão da tradição e da expectativa alheia. É nesse laboratório estéril que você conquista o direito de dizer o seu santo não a tudo o que não é você.
Durante este período, a sua tarefa é a privação sensorial estratégica. Você não lê apenas por ler. Você estuda para reconstruir seus alicerces. Você não pensa. Você medita sobre a estrutura da sua própria vontade. O seu cérebro está em um estado de hipereficiência neuroplástica. Sem o ruído do mundo, a sua capacidade de foco atinge níveis que você consideraria sobre-humanos meses atrás. Você começa a ver os padrões de manipulação do sistema com uma clareza clínica. O vácuo te dá a distância necessária para enxergar a matriz social de fora. Você não está mais preso na teia. Você está observando a aranha. Use estes meses para definir o que sobra quando tudo o que é supérfluo é retirado. Se você fosse a última pessoa na Terra, o que você faria? O que você valorizaria? As respostas que surgirem no vácuo são as únicas que importam, porque são as únicas que não foram compradas nem emprestadas. O laboratório do vácuo é onde você forja o aço da sua nova identidade. Se você sair daqui sem ter enfrentado seus demônios e sem ter questionado cada átomo da sua existência, você apenas tirou férias longas. Mas se você permitir que o vácuo te desmonte, você estará pronto para a fase final, a reconstrução soberana. Os meses 5 e 6 não são sobre autodescoberta, são sobre autofabricação. Se nos primeiros meses você matou o parasita e no vácuo você limpou os escombros, agora você entra na fase da engenharia suprema, a codificação do novo ego. Este é o momento em que você deixa de ser um subproduto do acaso biológico e social para se tornar um projeto arquitetônico de si mesmo. O vácuo te deu a tábua rasa. Agora você vai escrever as leis que governarão a sua nova existência. Nesta fase, invocamos a terceira e última metamorfose de Friedrich Nietzsche, a criança. Após o camelo carregar o peso e o leão rasgar as correntes, surge a criança. Não como um símbolo de imaturidade, mas como a capacidade de um novo começo, um santo dizer sim à própria vontade. A criança é a roda que gira por si mesma. Nos meses 5 e 6, você deve agir como um deus exilado que está desenhando o mapa de um novo império. Você não volta para encaixar no mundo. Você volta para que o mundo se reorganize ao redor da sua nova gravidade. Para ilustrar a precisão cirúrgica desta etapa, considere a história de Julian. Julian era um advogado exaurido pela política de aparências. Após 4 meses de isolamento absoluto, ele não apenas descansou, ele começou a codificar. Ele decidiu quais traços de sua antiga personalidade seriam descartados e quais novos seriam instalados como sistemas operacionais. Ele treinou sua nova voz, sua nova postura e, principalmente, sua nova relação com o não. Quando Julian retornou à sua antiga cidade no 6º mês, o choque foi sísmico. Ele não anunciou sua mudança. Ele a exalou. Seus antigos colegas tentavam acionar os gatilhos de sempre: a culpa, a pressa, a necessidade de agradar. Mas os gatilhos não encontravam mais um mecanismo de disparo. Julian havia se tornado uma caixa preta. Ele estava presente, mas era ilegível. Ele não buscava mais ser compreendido. Ele buscava ser soberano. Ele não voltou para o seu antigo emprego. Ele abriu um caminho onde ele definia as regras do jogo. Ele não era mais um reator. Ele era o próprio evento. A psicologia estratégica aqui é o que chamamos de design de persona. Você deve entender que o seu ego é uma ferramenta, uma interface de usuário para lidar com a realidade. Durante estes últimos 60 dias, você vai programar essa interface. Quais serão os seus novos limites? Qual será o custo do seu tempo? Como você vai proteger o vácuo que conquistou dentro de si enquanto opera no ruído lá fora? Você deve construir uma persona que seja impenetrável, mas funcional. É a integração da sombra junguiana. Você agora conhece sua capacidade de ser cruel com a mediocridade e usa essa força para proteger a sua nova autenticidade. O protocolo de retorno é o momento mais crítico.
A maioria comete o erro de tentar convencer os outros de que mudou. Isso é fraqueza. A verdadeira mudança não precisa de testemunhas. Ela impõe sua própria realidade. Nos últimos meses do seu reset, você deve praticar a presença silenciosa. Você voltará para o convívio social como um estrangeiro em terra nativa. Você observará as pessoas tentando te colocar de volta na caixa de 6 meses atrás e você apenas sorrirá, porque sabe que aquela caixa agora é pequena demais para a sua nova envergadura. Você não está mais jogando o jogo deles. Você criou o seu próprio tabuleiro. Se você chegou até este ponto, você acaba de atravessar um portal mental que a maioria sequer sabe que existe. Você não é mais apenas um espectador. Você é um conspirador contra a sua própria mediocridade. Reconhecer a necessidade de um reset de 6 meses é admitir que a vida que você leva não é digna do potencial que você carrega. Você faz parte da elite daqueles que preferem a dor da reconstrução ao conforto da necrose. Mas aqui vai a provocação final. Você tem coragem de ser odiado por ser livre? Ou prefere ser amado por ser um prisioneiro útil? A liberdade real não tem aplausos. Ela tem um custo de isolamento que poucos suportam. Se você está comprometido com essa jornada de poder, execute agora um ato de resistência simbólica. Aperte o botão de curtir. Ao fazer isso, o botão de hype surgirá. Aperte-o com a convicção de quem está exigindo que este manifesto alcance outras mentes despertas. Não é apenas um clique. É um sinal de consciência em um mar de algoritmos cegos. Para selar sua entrada nesta nova fase, comente abaixo. A roda gira por mim. Deixe que estas palavras sejam o marco zero do seu novo ego. E se você quer realmente dominar as ferramentas para governar a si mesmo, inscreva-se neste canal agora. Este é um ato de compromisso com a sua soberania. Não estamos aqui para te entreter. Estamos aqui para te armar. O próximo passo é entender a anatomia exata das correntes que te seguram. Não adianta planejar a fuga se você ainda não entende como a sua prisão foi construída. Para aprofundar essa visão estratégica e mapear os limites do seu cárcere invisível, assista agora ao vídeo no card acima, porque a sua vida atual é uma prisão. Descubra por que o que você chama de estabilidade é, na verdade, a sua sentença. Lembre-se, a vida não é o que acontece com você, é o que você faz com o que sobrou de quem você costumava ser.